Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande, desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. CBN Saúde. E a gente conversa agora por videochamada com o doutor em psicologia, Giuliano Mazeto. Vamos falar sobre esgotamento mental. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Daniele, bom dia a todos aí os nossos ouvintes e também espectadores da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo este ano aponta que 1 em cada 5 pessoas que trabalham no mundo corporativo sofre com a síndrome de Burnout hoje no Brasil. A doença já é considerada, uma doença ocupacional, fazendo parte da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde pela Organização Mundial da Saúde. E a gente sabe que também está aí, fazendo com que tenhamos mais casos nesse pós-pandemia, relacionados à depressão, à ansiedade. Então eu queria começar te perguntando sobre isso, A gente consegue dimensionar, por que esses casos de ansiedade, de burnout, de depressão têm aumentado tanto na pós-pandemia? Perfeito, obrigado pela pergunta, acho que ela é muito relevante. A primeira questão que eu acho que a gente pode pensar quando a gente fala disso bom, por que a gente tem produzido tanto esgotamento, O burnout, ou burnout, como alguns chamam, é isso. Pensa, por exemplo, um elástico que você vai esticar, estica e afrouxa, de repente chega um momento ele arrebenta. Bom, a grande questão que produz isso é porque cada vez mais o nosso modelo de sociedade é uma sociedade onde o suficiente nunca é bom. Então você o tempo todo tem que não apenas ser o suficiente para aquele contexto ou o suficiente para aquela comunidade. Você sempre tem que ser o melhor. E aí o que isso, o melhor no melhor lugar, com as melhores pessoas, e isso tem produzido duas coisas importantes. A primeira é uma grande sensação de incompetência e ressentimento. Talvez nós nunca vivemos tanto uma sociedade que é uma sociedade dos ressentidos. Parece que o tempo todo nós estamos vivendo, está sobrando falta, A gente está vivendo essa experiência de sermos como seres faltantes. E o que isso tem produzido? Para tentar suprir essa falta, que não é uma falta de coisas, mas é uma falta de nós, o que nós temos feito? Nós temos acelerado o processo da vida. E isso tem produzido esgotamento. É como se o tempo todo você estivesse dirigindo um carro com alta rotação. Chega um momento em que o motor não aguenta. E assomado a isso, então você tem o esgotamento. Somado com isso, você tem um excesso de futuro e um excesso de expectativa em relação à vida, em relação às coisas. Quando você tem excesso de futuro e excesso de expectativa em relação às coisas, isso produz um fenômeno chamado ansiedade. Ansiedade nada mais é do que esse grande movimento de ter uma expectativa muito elevada com relação à realidade que ainda não chegou. E quando isso não acontece, quando eu não alcanço essa expectativa que é muito alta, eu acelero e produzo esgotamento, isso produz estágios que são estágios de sofrimento, seja físico, seja mental, estágio de depressão, estágio de esgotamento. É uma cadeia. E é uma cadeia que é reforçada por dois princípios. O princípio de que cada vez mais nós nos sentimos seres faltantes e que cada vez mais, para suprir esse buraco, a gente tem acelerado. Doutor Giuliano, e o que está causando esse sentimento na gente assim, Sempre pensando que não estamos fazendo tanto que devemos fazer. É porque é o seguinte, a régua da nossa expectativa é muito alta. E cada vez mais ela está sendo aumentada. Pensa, por exemplo, vamos lá. Todos nós aqui usamos redes sociais, todos nós aqui usamos WhatsApp, por exemplo. Você quer ver uma coisa? O que a gente faz? A gente costuma acelerar as mensagens de WhatsApp. E isso é uma sugestão prática que eu dou. Não acelere mensagens de WhatsApp. Por quê?
porque com isso você vai acelerando as coisas na vida. E o tempo todo parece que a gente está precisando viver em ritmo acelerado. E a expectativa só aumenta. Ontem você precisava ser um pai. Hoje você precisa ser um bom pai. Amanhã você vai precisar ser o melhor pai. E o nosso modelo de sociedade é justamente esse. É um modelo onde o melhor ele se tornou tão imperativo que tanto é que hoje em dia você não busca mais ter uma vida legal, você busca ter a melhor vida possível. Se você perguntar, por exemplo, para um homem do século XVI, do século XVII, se ele queria ser feliz, ele provavelmente olharia para você e riria na sua cara. Por quê? Porque essa não é uma pergunta do século XVI. O homem do século XVI não tem essa pergunta. E hoje não. Hoje a felicidade, por exemplo, se tornou uma obrigação. Hoje ter um relacionamento que dê certo se tornou uma obrigação. Hoje se destacar, essa é uma palavra importante. Hoje, ser destaque em alguma coisa se tornou uma obrigação. E isso é um modelo que a gente vive. É o modelo da hipercompetitividade. Só que como nós não conseguimos competir muito mais com os outros, porque cada vez mais a gente está nichado, o que isso tem produzido? A gente criou uma ideia, que é uma ideia fabulosa do ponto de vista da criação, mas perigosa do ponto de vista da existência, que é a ideia do empreendedor de si mesmo. O que é um empreendedor de si mesmo? É uma pessoa que colocou tanta carga sobre si mesma que se ele não der certo, a culpa é dele. E se ele der certo, ele não fez mais que obrigação. E isso tem produzido aquilo que autores como Ehlenberg vai chamar de sociedade do cansaço. Mas não é um cansaço de fazer coisas, é um cansaço de si mesmo. Qual a relação entre o sentimento de cansaço e a saúde mental, doutor? Ótima pergunta. Bom, a relação é muito simples. Todas as vezes, o cansaço físico, sabe quando você vai de férias, alguma coisa assim, fala assim, cara, eu mudei de ambiente, mas eu não consegui parar, ou eu não consegui descansar? Olha só que coisa interessante. A modernidade fez uma promessa para a gente, a promessa de que nós teríamos mais tempo para cultivar a nós mesmos. E aí o que acontece? Como é que a gente ocupa o nosso tempo dedicado a nós mesmos? Fazendo coisas. Notificação, por exemplo. O tempo todo a gente está olhando o que é que está acontecendo nas redes sociais, a gente está olhando o que é que está acontecendo no mundo afora. O tempo todo a gente está buscando objetos de distração. Do ponto de vista físico, cansaço é desgaste. Do ponto de vista existencial, cansaço é ausência. E por que esse ponto é muito importante? Porque não basta dormir. Aliás, em alguns casos, dormir é uma válvula de escape para não enfrentar uma realidade. Então, a relação entre cansaço e saúde mental é essa grande ausência que tem habitado a todos nós. Cada vez mais, as pessoas têm se sentido sós. A sensação de solidão, isso tem dados mostrando, ela tem crescido na humanidade. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos nos tornando seres incapazes de vínculos. E onde não há vínculo, habita a ausência. E aí eu pergunto, doutor, é possível ter uma vida saudável mentalmente nos dias de hoje? Como é possível? Essa daí é a pergunta de $1 milhão, né? Sim, é possível, é possível. A primeira coisa que talvez nós consigamos fazer para desenvolver uma saúde mental é não se preocupar tanto com ela, mas sim viver a própria vida de uma maneira equilibrada. E essa palavra está bem na moda e em alguns casos está bem gasta. O que é ter uma vida equilibrada? Onde você descobre aquilo que é suficiente, né? A gente tem aí o Instituto EPSI, que a gente busca trabalhar muito com isso, né? Ajudar as pessoas a descobrirem aquilo que é o suficiente para elas na vida dela, porque isso muda para a vida. Então, como ter uma vida saudável nos nossos dias? É justamente buscar a suficiência. Nem o excesso e nem o falta, mas a suficiência. O que é o problema? O problema é que cada vez mais, como nós vivemos a sociedade do consumo, as pessoas estão nos dizendo, não, você precisa disso. Chegar a um ponto, e aí vem toda a necessidade do autoconhecimento como um grande caminho de vida, que você vai dizer, não, por mais importante, por mais legal, por mais bonito que isso seja, para mim o que eu tenho já é suficiente.
E a primeira coisa que a gente necessita ter enquanto suficiência somos nós mesmos. Porque a gente pode estar rodeado de coisas, de bens de consumo, relações e tudo mais, e não ter o principal nas nossas mãos, que somos nós. Então, o grande é descobrir qual que é a suficiência na nossa vida. E isso produz saúde mental. Doutor, a gente começou falando aí de ansiedade, de síndrome de burnout, né, depressão, enfim, e do mercado de trabalho, né, porque muitas vezes esse problema surge daí. Então, em meio a tantas cobranças por resultado, o que fazer, né? Como as empresas também podem atuar para evitar que os funcionários, que os colaboradores fiquem doentes? Perfeito. Tem duas. Eu falo, e agora eu falo como gestor, né? Nós, gestores, temos um péssimo, pensamos que os recursos são infinitos e a realidade é indeterminada. Gente, nós vivemos no planeta Terra, que é um planeta limitado, com recursos limitados. Nós somos seres limitados, né? Eu não posso voar. Eu não posso estar aí presencialmente com vocês agora. Então, eu acho que a grande questão que as empresas precisam entender é que enquanto nós enquanto nós cultivarmos essa ideia de que nós precisamos crescer infinitesimamente, ou nós precisamos crescer ilimitadamente, usando outra palavra, isso vai produzir sofrimento, isso vai produzir adoecimento. Então, uma sugestão é que as empresas, e aí se fala muito hoje de sustentabilidade, né? A sustentabilidade significa quais são as condições que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho e que eu posso empreender para, de fato, fazer com que a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, o meu market share, como diz o outro, ele possa continuar existindo, né? E possa continuar existindo, dando resultado. Vamos cair na inocência que esse resultado é determinado, ele é infinito. Ele não é infinito. Não se pode, é uma questão de lógica, não se pode tirar o infinito de coisas finitas. Então, a grande inocência que hoje nós produzimos. E como hoje nós estamos vivendo o capitalismo do conhecimento, né? Não é mais o capitalismo da coisa. Porque antes uma máquina era capaz de produzir determinadas coisas em determinado tempo. Hoje não. Hoje o conhecimento ele trabalha de maneira exponencial. Então isso aumenta ainda mais a sensação de aceleração da vida e aumenta ainda mais a sensação de por isso, um ponto mais importante é, primeira coisa, entender que os nossos recursos e a produtiva, ela tem um limite. Segunda coisa, entender que é possível e é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre a demanda e a capacidade de produção. E terceira coisa é entender que cada ser humano é um valor. Por quê? Porque ainda nós temos a tendência a pensar que os seres humanos ocupam funções. Daí a palavra funcionário, né? Mas que nós somos valores. Valor naquilo que nós agregamos. Nós somos ativos intangíveis dentro de uma instituição. E esse é uma passagem. A partir do momento que as organizações começarem a olhar as pessoas como ativos intangíveis, a gente vai começar a produzir espaço de reconhecimento e, por sua vez, de produção de saúde. Giliano Mazeto, doutor em psicologia, reitor da Unicatólica e cofundador do Instituto EIPSI, conversando aqui com a gente, falando sobre esgotamento mental, enfim, uma série de situações aí envolvendo, né, as pessoas que principalmente estão no mercado de trabalho hoje. Muito obrigada pela sua participação. É bem importante a gente falar de saúde mental hoje em dia, né? Exatamente. Obrigado, Daniele, pelo convite, pela oportunidade aí. Parabéns à CBN por estar discutindo esses temas, são temas muito relevantes, principalmente aí na semana onde a gente comemora aí o Dia do Psicólogo, que é uma profissão relativamente nova, né? Eu falo como filósofo que a gente tem aí 50 séculos de existência, a psicologia é uma garotinha ainda, mas que tem contribuído muito com a contemporaneidade. E aí deixo mais uma vez o meu cumprimento e meu abraço a todos vocês e de maneira particular aos psicólogos nessa semana. Com certeza, eu também estendo aí os meus parabéns aos psicólogos. Bom dia, doutor.
Tchau, ótimo dia para nós. 9 horas e 21 minutos em Mato Grosso do Sul.